Olá pessoal, essa é a nossa aula 14, tema C, parte 1. Estamos falando de controle de qualidade auxiliado por computador e vamos dar uma olhada nos métodos de inspeção sem contato. Bom, quais seriam eles? Usando sensores indutivos e capacitivos, usando ultrassom, sensores ópticos, tanto de luz visível ou não, radiação, ou seja, o nosso raio-x, visão de máquina, varredura laser e assim por diante. Bom, primeiro um exemplo para a gente começar a raciocinar sobre isso. Como que eu posso detectar a falta da tampa nesse potezinho? Então a gente observa que tem um sensor detectando se tem ou não a tampa. Essa esteira vai andando em passos, então num passo detecta, no outro passo a peça pode ser ou não empurrada por desvio. Se ela estiver sem a tampa, ela vai ser empurrada por desvio. Se ela estiver com a tampa, vai ser mantida na pista original. Então, que tipo de sensor pode fazer isso? São várias opções. Então, por exemplo, um sensor indutivo. O que é um sensor indutivo? Ele vai detectar a presença de peça metálica, de material metálico. Então, se aquela tampinha for metálica, eu consigo detectar se ela está na posição ou não está na posição. Mas eu posso usar um sensor capacitivo. Ele vai detectar se a peça está ou não lá, mesmo que a tampinha não seja metálica. Posso usar também um sensor óptico. Está vendo que tem duas janelinhas ali na frente? Numa janelinha eu tenho a fonte de luz e na outra janelinha eu tenho um sensor de luz. Então se a luz bater em alguma coisa e voltar, eu consigo então saber que a tampa está ali. Agora se a luz não voltar, eu considero que não bateu na tampa, então não existe tampa. Lógico que nesses três sensores eu consigo regular a distância de sensoriamento. Posso também usar um sensor ultrassônico, ou seja, se a tampinha estiver ali, a distância entre o sensor e a tampa é pequena. Se a tampinha não estiver ali, a distância entre o sensor e a superfície do líquido é outra, diferente. Então eu consigo saber se a tampinha está ou não presente. Vamos conhecer um pouquinho mais de detalhe desses sensores. Nós temos sensores indutivos que usam o conceito de relutância magnética. O que vem a ser relutância magnética? Coloquei ali entre aspas, resistência que o meio físico apresenta à propagação de um campo magnético. Na verdade, resistência é o meio físico que oferece uma dificuldade para a corrente elétrica passar. Por isso que eu coloquei entre aspas, só para ter um paralelo entre isso. Então temos aqui um exemplo clássico, que é esse sensor de roda fônica. Roda fônica é essa roda dentada que fica no motor dos carros. Faz com que a parte eletrônica do carro detecte a rotação do motor e observe que tem um dentinho mais longo com um espaço maior. Aquilo ali é para definir o fim de uma volta e o começo de uma volta nova. Então o sistema de controle vai detectar isso também. Então a gente tem uma noção de como é que funciona isso. Nós temos então lá dentro uma bobina, ou seja, um fio enrolado, e um ímã. Então como é que funciona esse sensor? Então a relutância magnética é a seguinte: esse ímã permanente, quando se aproxima de um material metálico, vai ter uma facilidade do campo magnético atravessar o meio, porque o meio metálico conduz melhor o campo magnético. Já quando tiver um vazio, vai ter uma relutância maior, fica mais difícil do campo magnético se propagar, porque é o ar que está ali. Então, conforme os dentes vão se aproximando e afastando, o sensor vai fazendo essa detecção na forma de uma onda tipo senoidal. Então, esse exemplo é interessante porque a gente tem um contato com o motor todos os dias. Mas um outro exemplo mais próximo da gente é o seguinte: o que vem a ser isso aqui? Beleza, os captadores de uma guitarra, poderiam ser de um baixo também, o princípio de funcionamento é o mesmo. Como é que isso converte a vibração da corda em corrente elétrica, que depois é amplificada e vira o som? Muito bem, o captador é isso aqui. Ele tem pequenos ímãs, que são esses cilindros do meio, e tem essa bobina enrolada. Existem várias construções, peguei essa que é mais simples. Qual que é a ideia? Tem um desenho aqui ilustrando isso. Eu tenho essa bobina enrolada no ímã, e se nada acontecer, a tensão gerada por ela é nula, não tem geração de corrente elétrica nenhuma, porque o campo magnético está estável. Essa linha azul está representando uma corda. Quando a corda vibra, ou seja, vai se aproximar e se afastar, ela vai facilitar a condução do campo magnético quando estiver próxima e vai dificultar quando estiver longe. Então essa variação no fluxo magnético induz uma corrente elétrica na fiação. E essa corrente elétrica induzida ela é proporcional à frequência e à amplitude da vibração da corda. Então, obviamente, isso aqui só funciona se a corda for metálica.
Então esse tipo de captador é somente para guitarras, baixos que usam cordas de aço. Então para que fique bem claro o seguinte, existe esse outro tipo de sensor que é o sensor de efeito Hall. Por que que ele diz au? Por que que ele diz au? Então esse sensor ele também detecta a variação do fluxo magnético, porém ele não usa bobina nem ímã, ele tem um semicondutor lá dentro. Então ele funciona no motor do carro igualzinho o outro sensor, só que tem um princípio de funcionamento completamente distinto. O mesmo acontece com música, eu posso usar esse captador piezoelétrico, e não tem nada de magnético nele, inclusive isso aqui funciona com cordas de nylon, que ele vai captar a vibração do corpo do instrumento. Serve para um violão com cordas de nylon, por exemplo. Então esses dois aqui, apesar de terem funções idênticas ao que eu apresentei, não tem nada a ver com relutância magnética. Um outro sensor que também usa parte magnética é o de indutância magnética. Então ele vai trabalhar com uma força eletromotriz induzida em um circuito elétrico pela variação de um campo magnético. É um sensor um pouco mais complexo, tem uma estrutura representada aqui. Então a gente tem uma bobina que vai gerar um campo magnético na ponta do sensor. Essa bobina está ligada a um oscilador. Esse oscilador está ligado a um circuito de disparo, que está ligado ao circuito de saída, que vem para a saída, onde tem a alimentação e o pino de saída, para saber se está ativado ou não. Qual que é o conceito disso? Esse oscilador gera uma frequência e gera um sinal para a bobina. Então você tem um campo magnético, aquele campo de detecção, que é variável, numa certa frequência. Se não tiver nenhum material magnético na frente, ele tem uma certa amplitude. Conforme você vai aproximando o sensor desse campo magnético, correntes parasitas vão sendo induzidas e você vai roubando energia do oscilador, que vai tendendo a diminuir a amplitude. Então você vai ter uma certa regulagem e quando chegar a um certo nível de oscilação muito baixo, vai ter um disparo e vai ativar. Ou seja, você consegue regular com que distância vai ser feito esse disparo e tem que ser com material metálico. Então, normalmente esse tipo de sensor não tem uma distância de detecção muito grande não, é de poucos milímetros. Tem o sensor de capacitância. O que é capacitância? É a capacidade de armazenamento de carga elétrica. Vocês vão lembrar das aulas de física que define um capacitor. São duas placas paralelas, onde a distância entre elas define a capacitância, a área em comum entre elas define a capacitância e o meio entre elas define a capacitância. Então, essas três variáveis definem o valor de capacitância. Então como é que vai ser o nosso sensor? Em vez de ter placas paralelas, as placas estão alinhadas, então o campo elétrico está em esse caminho esquisito aqui. Como é que você obtém isso no sensor? Então a ponta do sensor é mais ou menos desse jeito. Então é um cilindro dentro de um tubo. Então o tubo representa uma placa, por exemplo, a de mais, e o cilindro o de menos. Então existe um meio ali, o ar, que vai então gerar um valor de capacitância muito pequeno, quase desprezível. Então lá dentro é muito parecido com o sensor que eu mostrei anteriormente, também tem oscilador, só que como a capacitância é praticamente zero, ele não oscila. Conforme algum produto vai se aproximando, que não precisa ser metálico, vai surgindo o valor de capacitância. E aí sim, então você vai ter uma oscilação, porque você já vai estar formando um capacitor. E a distância de detecção é regulada de acordo com o valor de capacitância. Então, quanto mais próximo o objeto estiver, maior é a capacitância e maior é a frequência de oscilação. Então você consegue regular com isso a distância de disparo. Um outro dispositivo que usa esse mesmo efeito é esse aqui. Conhecem? Nessa forma é difícil de reconhecer, mas são microfones que a gente chama de eletreto, ou microfones condensadores. A forma normal de a gente enxergar isso são microfones pequenos, pode ser um microfone do headset, pode ser um microfone de lapela, são microfones bastante sensíveis, de boa qualidade. Como é que é o princípio de funcionamento? Você tem um disco que é o diafragma, que é a plaquinha externa, e um outro disco interno. Os dois discos estão paralelos, então existe uma capacitância fixa entre os dois. Conforme a gente vai ter ondas de som vibrando na frente, esse diafragma vai vibrar também, diminuindo a distância e aumentando a distância. Essa variação de distância gera uma variação de capacitância. E esse circuitinho elétrico ali no final detecta essa variação de capacitância, que é proporcional em frequência e amplitude ao som que está sendo recebido. Então nós temos um outro exemplo aqui, onde eu quero detectar se é um disco, que eu não quero, ou se é um anel, que é o que eu quero. Eu posso usar, na verdade, os mesmos sensores que eu expliquei lá no começo. Sensor indutivo, sensor capacitivo, sensor óptico, até ultrassom. E nesse caso aqui, eu só tenho uma pista de transporte. Então se eu detecto que a peça está correta, nada acontece e a peça segue em frente. Se eu detecto que a peça está incorreta, esse dispositivo vai soprar um jatinho de ar que vai empurrar a peça para uma caixinha que está ali fora.
Ou seja, você está fazendo uma inspeção sem tocar na peça. Uma inspeção sem contato. Bom, agora na época de pandemia, todo mundo viu esses termômetros clínicos sendo usados. Então, uma inspeção também sem contato. Normalmente aquele termômetro de vidro você tem que colocar embaixo do braço ou na boca, por exemplo. Então você tem contato, esse aqui não tem contato. E você tem termômetros do mesmo tipo, só que de uso industrial. O que difere um do outro? A faixa de operação. Nesse aqui, a operação está indo aproximadamente de 32 a 42 graus, tem uma faixa de 10 graus. O diz garante uma exatidão de mais ou menos 0,3, naquela faixa que antecede a temperatura humana, e de mais ou menos 0,2 na faixa principal. Já no termômetro industrial, qual que é a faixa de operação? Menos 50 até 538 graus centígrados. Então, se você tentar medir a temperatura de uma pessoa usando o termômetro industrial, pode até ser que dê certo, mas talvez a exatidão que ela ofereça não seja a mesma do termômetro clínico. Ou seja, cada um tem a sua própria aplicação. Então, você consegue, com isso, fazer inspeções sem contato. Melhor do que isso é o termógrafo. O que é um termógrafo? É uma câmera fotográfica, ou às vezes até uma câmera de vídeo, que consegue detectar as informações de calor, temperatura, e transforma isso num gráfico bem interessante. Vamos ver alguns exemplos de aplicação. Temos aqui alguns fusíveis industriais, mas olhando assim, está tudo normal. Na luz visível, a luz que a gente enxerga, está tudo tranquilo. Mas observando as emissões de calor, olha como esse fusível está extremamente quente. Ou seja, ele está apresentando algum mau contato, ou seja, o mau contato gera uma resistência, e toda resistência percorrida por uma corrente elétrica gera uma potência. Essa potência vira calor. Ou seja, esse fusível pode falhar. E se você tiver, por exemplo, um motor trifásico recebendo essa energia, sem uma das fases ele pode queimar. Então um fusível que custa, sei lá, R$20 vai dar um prejuízo no motor que a manutenção pode ficar lá R$3.000, R$4.000, ou pior ainda. Então você não consegue verificar nessa condição, a não ser que você coloque o dedo em cada um deles. Ninguém vai fazer uma inspeção usando a ponta do dedo, né? Mas com esse aparelho, sem tocar em nada, com total segurança até certa distância, você consegue verificar que tem alguma coisa errada. Nesse caso aqui, também na área elétrica, eu tenho chaves faca para cortar o circuito. Na nossa visão de luz visível está tudo normal, mas na visão térmica, tipo predador, aí ó, tem um mau contato grande, está até esquentando o isolador. O isolador pode romper a qualquer momento, gerar um arco elétrico, vai derreter a chave faca. É um risco grande. Mesma coisa aqui, você olhando para um poste está tudo normal, mas se você olhar a imagem térmica, existe um mau contato no fio. A derivação que vai descer para o transformador. Isso pode às vezes esquentar tanto, já que o fio alumínio pode até romper o alumínio. E aí você tem um prejuízo enorme. Um fio de alta tensão que pode tocar nos outros ou no mínimo cair no chão e pode gerar um acidente de grandes proporções. Aqui um exemplo interessante que a gente viu há alguns anos na Fórmula 1, a imagem térmica dos pneus. Na reta eles tendem a esfriar, na curva o pneu de fora da curva, que é mais solicitado, tende a esquentar muito mais que o pneu do outro lado. Então, na reta está até frio, a curva vai ser para a direita, então o pneu da esquerda vai esquentar muito. Olha lá, inverteu o sentido da curva, o outro pneu esquenta. Com esse tipo de avaliação imediata, você consegue obter informações muito importantes. Ou no caso que não é uma inspeção, mas sim a obtenção de dados para o projeto. Você está observando como o pneu se comporta durante o uso em condição real. E de acordo com a escala de graduação, você sabe que temperatura cada parte do pneu está tendo. Então você consegue elaborar um pneu mais adequado. Muito bacana. Muito bem, pessoal, demos uma olhada bem rápida nos processos de inspeção sem contato, parte 1. No próximo vídeo a gente continua. Até mais!